Beleza, vamos começar nosso maravilhosíssimo debate, dessa vez sobre o futuro das nossas tecnologias. Então a gente vai abordar os tópicos de inteligência artificial, engenharia genética e eu não lembro mais o que, mas é isso aí, é por isso aí. Isso aí eu e o Enzo a gente teve esse debate já antes, um pré-debate, porque só tava a gente disponível no momento e a gente queria muito debater, então a gente já conversou, então a gente já tem uma ideia de mais ou menos qual vai ser o rumo disso aqui. Claro, vocês vão ter coisas para acrescentar aí, porque a gente evoluiu bastante desde lá. Mas basicamente a gente vai falar sobre imortalidade, ou seja, os impactos que o avanço da tecnologia pode ter na nossa longevidade, modificação de genes e os benefícios e malefícios disso, qual o rumo que a humanidade vai tomar com relação a isso, a nossa relação com os robôs e problemas com inversão de pirâmide de faixa etária, esse tipo de problema que a gente sabe que a, a tecnologia traz. Seja ele risco dos caras dominarem o planeta ou até mesmo as pessoas perdendo trabalho. Então, basicamente é isso. Para começar, eu acho que eu defini o conceito. Defini não, mas começar a tratar de imortalidade é um tema muito legal. Tanto que foi o primeiro que o Enzo mandou e que serviu de base para a gente começar a conversar antes. Aí, assim, eu acho que o mais interessante é a gente saber se tem como a gente a imortalidade e como que a gente poderia fazer isso e quais seriam os impactos. Podem comentar aí. Cara, eu assisti, acho que semana passada, um filme que eu recomendo muito, aliás, eu acho que é In Time o nome, ou On Time, alguma coisa assim, que fala justamente sobre isso. Fala sobre um mundo futurístico, no caso, em que as pessoas desenvolveram uma tecnologia que faz com que as pessoas não morram de forma natural. Só que as pessoas elas têm um tempo de vida marcado a partir dos 25 anos. E aí o tempo de vida passa a ser moeda de troca para comer, para comprar, comprar coisas, para realizar lazer, essas coisas. E eu achei muito interessante porque no filme tem um cara que não é o protagonista, mas ele aparece com acho que um milênio de vida, ou um século. E enquanto a maioria das pessoas tem, tipo, uma semana de vida. E ele diz que está vivo há mais de 100 anos. E ele simplesmente diz que não quer mais viver. Não é que ele é triste, nem que ele tá cansado da vida dele, mas ele, tipo, chegou num ponto que ele disse que estava satisfeito. E aí, no começo do filme ainda, ele se mata e dá o tempo de vida dele pra pessoa. E eu achei isso muito interessante, porque a maioria das pessoas dizem que quer viver tipo, mais de um século, alguma coisa assim, mas muito provavelmente, eu não sei se a maioria das pessoas iriam gostar. Se, provavelmente iam chegar em algum ponto que ou ia estar satisfeito ou ia estar realmente cansado, seja mentalmente ou fisicamente. Eu acho que uma frase que ele disse que eu gostei muito é que, apesar do físico dele não se desgastar, a mente dele estava muito desgastada. Achei isso muito interessante. Cara, que incrível, velho. Muito, muito. E bizarro, né? Muito, muito. Sabe por quê? Quando eu e o Enzo a gente conversou sobre esse treco, nem passou pela nossa cabeça falar sobre moeda, transformar a vida, tempo de vida em moeda, cara. Então, é bem na natureza humana de fazer isso, né? É muito essa cara fazer uma coisa dessa. Eu acho que, como a gente já tá logo nesse tópico, vamos pegar um pouquinho nele e depois a gente para pra pensar na tecnologia da imortalidade mesmo. Beleza. É, pegando nesse tópico de fazer a vida como moeda de troca, mano, isso é basicamente um reflexo da abundância de qualquer outra coisa, né? Quer dizer, abundância barra escassez para alguns. Essa diferença de, alguém era mais rico e conseguiu 100, enquanto eu consegui mais 5 anos de vida depois dos meus 25, que nem no exemplo, se torna, mano, essencial. É como os países, tipo, negociavam ouro antigamente.
É. Mas eu acho que o humano faz isso com qualquer coisa, velho. Olha o É, escambo. O porque escambo o tá valor disso aí é o que todo mundo quer, né, mano? É o que todo mundo quer, mais tempo de vida. É. Por Claro, quê? até Não sei. perceber. Não, é, porque. Não, a gente discutiu sobre isso aí. Você sabe por que que a gente quer mais tempo de vida. Por que que a gente quer maximizar o nosso tempo vivo. Não Você sei. lembra? Não, não lembro. Por que que você quer buscar viver? Ah, porque morto ninguém faz nada? É. E por que quem buscava a morte morreu? Você acha que quem morreu deixou descendente? Ah, Quem. tá. Sim, sim, verdade. É E também basicamente Quem isso, queria aquela morrer, velha seleção natural. quem queria e morrer também, morreu. É, e também porque você não conhece nada sobre a morte. E se for pior? também. Também. Mas isso que é interessante, eu gostei muito do que você falou, Pereira, desse exemplo, porque ele mostra. É muito da nossa cara fazer isso, né? Porque é uma coisa. A gente pega essa coisa que é valiosa, que todo mundo quer ter, e transforma isso em troca, em moeda de troca. Do mesmo jeito que a gente fez com o ouro, que a gente fez com as especiarias. Eu não tinha parado pra pensar nesse ponto. O mais interessante é que no filme ele mostra, assim como na vida real, a desigualdade, porque o filme foca no protagonista, que ele é de um bairro bem humilde, e aí, tipo, todos os dias ele tem um dia de vida. Aí ele trabalha para ganhar mais um dia de vida, e ele continua trabalhando todos os dias, ganhando poucas horas de vida, enquanto, tipo, tem outro bairro que o pessoal, tipo, tem séculos, milênios de vida. E eles literalmente não ligam para as outras pessoas que lutam todos os dias por literalmente para viver. E o mais impressionante é que eles conseguem reconhecer a classe social das pessoas só pelo jeito que elas agem. Porque se uma pessoa age muito rápido, tipo, ela é muito apressada para fazer as coisas, é porque normalmente ela literalmente corre contra o tempo para não morrer. Isso é muito interessante Se você e depois genial. lembrar o nome desse filme, você passa, por favor. Eu acho, é que eu não lembro em português, mas em inglês é on time ou in time, alguma coisa assim. Hum, tá, acho que você falou antes e eu tava voando. Desculpa. É assim, o que eu fiquei pensando muito é que a gente discute muito a história da felicidade, né? E é uma provocação mesmo pra vida da gente. Será que vale a pena o cara viver pra trabalhar um dia para ganhar outro? Sendo que no outro dia ele vai ter que trabalhar pra ganhar mais um? Sabe, você vive a sua vida pra viver mais. Só que ao viver mais, você vai trabalhar mais pra quê? Pra viver mais. Mas você vai viver mais pra quê? Pra trabalhar? E trabalhar pra quê? Pra viver mais? Qual é o sentido disso? Sabendo que você vai morrer com 25 anos, não valeria mais a pena se aproveitar do perder sua vida inteira trabalhando pra conseguir mais vida pra trabalhar mais? É meio que você entra num ciclo infinito. É, E e isso ganha o que entra em com outro isso? ponto, né? A pessoa que Qual? vive muito, por exemplo, o cara que vive 100 anos, ele queria morrer porque ele estava desgastado e porque provavelmente não tinha mais nenhum objetivo. Eu acho que seria bem diferente de, por exemplo, um cientista que está buscando incessantemente uma coisa e quanto mais tempo para ele, melhor. Por exemplo, eu vou viajar um pouco agora, tá? Se vocês permitirem. O cientista que Com certeza. descobriu, por exemplo, o cientista que descobriu, por exemplo, essa tecnologia que permitia que nós vivêssemos mais tempo e não morrêssemos de causa natural. Ele bateu a vida inteira para buscar isso. E quando ele estava chegando, sei lá, 80 anos dele, ele pensou, cara, eu só queria um pouco mais de tempo, porque eu precisava continuar essa pesquisa. E com essa motivação, sendo forte, ele provavelmente viveria mais 150 anos sem problemas, porque é uma motivação forte. Agora, cara, nem todo mundo tem uma motivação dessa. Na verdade, poucas pessoas têm. É verdade. Eu queria esse tempo, acho que eu já conversei com você sobre isso. Eu queria muito ter um tempo desse. Olá, É, Moisés, nós temos uma participação especial. Olá, pessoinhas. E oi, quem tá assistindo também. Já deixa o like no vídeo. KKK. Ó, só pra você que entrou meio atrasado, a gente tava discutindo sobre um filme. A gente começou a discutir sobre tecnologia e, e tempo e imortalidade. E o Pereira falou de um vídeo não, de um filme que ele assistiu. Nesse filme as pessoas trocam
em vez de moedas, tempo de vida. Elas têm um tempo fixo de vida e elas usam esse tempo de vida como moeda. Então elas podem trabalhar para conseguir mais tempo de vida. A gente estava discutindo, porque do mesmo jeito que na nossa sociedade capitalista, alguém tem gente que tem mais dinheiro e tem gente que tem mais tempo. E, e aí tem um cara que tem que trabalhar muito para conseguir um dia de vida. E o cara que tem 1000 anos de vida e tá lá suave. Tanto que chega até a se cansar da vida e deseja morrer e depois acaba dando tempo de vida para outras pessoas. É nesse contexto que a gente tá. Certo, entendi. Então, cara, e assim, uma coisa que também é muito complicada, a gente tá falando de maximização de felicidade, né? E eu queria entrar em outro tópico também. A gente fica muito preocupado com o tempo, né? Eu acredito. Eu tenho muito essa preocupação. Mas uma coisa que é interessante é que assim, não é tempo que é importante. Mais uma vez a gente volta naquele, é a felicidade. Porque você quer, quando você fala que quer mais tempo, não quer perder tempo, queria ter mais tempo, que é o caso do cientista que a gente tá comentando agora, por que ele queria mais tempo? Para fazer o que faz bem para ele. Só para isso. Se você chegar um momento da sua vida em que você vê que nada mais tem valor, por que você vai querer mais tempo? É isso que aconteceu com aqueles caras lá que resolveram dar o tempo dele para outras pessoas. Mais uma vez, o valor tá na felicidade, né? Não no tempo, não em nada. Isso aí. Faz sentido. Mas, cara, nossa, agora eu acabei de pensar numa coisa. Eu acho que a felicidade é uma coisa que é totalmente tangível, isso aí é óbvio. Mas a gente coloca a felicidade em alguma coisa. Ela é intangível e a gente molda ela. Já percebeu? A gente molda ela no nosso tempo de vida, a gente molda ela na nossa quantidade de dinheiro, na nossa fonte de estudo, no nível da nossa escolaridade, no caso. Alô, Alô? alô, deu uma travada aí. Oi. Mas eu Você ouviu o que eu entendi disse? o que você tá falando. Ouvi, você coloca em alguma coisa essa felicidade. Sim, mas assim, não é tanto você, né? A gente já discutiu bastante sobre isso. Tem uma parte sua que você acaba pescando as atividades que mais te fazem feliz, mas tem uma parte que também não é sua, né? Eu acho que a gente não escolheu gostar de estar aqui, seja debatendo ou seja escutando esse áudio de novo, depois quando eu postar esse treco. Então essa história é meio complicada, sabe? Da onde vem a felicidade. Ela vem, cara. Ela tá aí em algumas coisas. Você tipo, gosta de algumas coisas e tá aí. Mas o que importa é que assim, quando ela vai, não tem por que você continuar vivo. Bom, mas de qualquer maneira, eu acho que esse tópico foi muito legal. Deu pra gente dar uma bela introdução. Não sei se tem como a gente bater em mais algum ponto dele. Se vocês tiverem, me interrompam agora. Não, né? Tá. O próximo tópico ainda é imortalidade, mas é um outro lado que foi o lado que eu e o Enzo a gente pegou. Tem como realmente a gente conseguir a imortalidade? E assim, eu vou adiantar logo que imortalidade não é possível. A imortalidade é você não poder morrer, simplesmente. E aí eu queria trabalhar um conceito que eu já escutei, eu não lembro onde, sinceramente, mas ele é muito parecido e eu acredito que é o que a gente estava tratando aqui até agora, chamando de imortalidade, é o conceito de amortalidade. A amortalidade é quando você não morre de causas naturais, então você não envelhece e morre, você continua suave. Mas se você for atropelado por um carro, você acaba morrendo sim. Essa é a Imortalidade é ideia. quando você nega a morte, né? Tipo, Quando não você não tem tem como nada morrer. que impeça que a sua vida acabe. Enquanto a mortalidade, ela pode acabar de qualquer maneira. A única coisa é que a expectativa de vida é muito maior. Ô, Edu, Hum, é a mortalidade e imortalidade? isso. Então a mortalidade seria a de causas naturais. É. Então eu peguei direitinho e eu já queria comentar. É, se eu não me engano, é possível. Qual? A mortalidade. Aí também, só que a A, ela não é. Eu acredito que ela seja impossível, mas não tão difícil. A A eu acho que é difícil, mas tipo, viver muito é possível, cara. E aí é o próximo tópico que eu queria entrar. Não, Mas viver muito é uma assim, coisa. Ser mortal é outra. oi. Ser imortal é tipo, tá com uma pedra e você não morre, joga você no sol, você morre. Não dá, não tem Não, não. como. Amortal. Tipo, Tá. não morrer de causas naturais. Isso também é Não impossível. envelhecer.
por É, um claro motivo que é. genético. Não, sim, que você já entrou. Como você já entrou, vamos lá. É impossível mesmo. Tem um texto de um blog, eu não sei se é um blog, sei lá, um site, chama Universo Racionalista, que ele fala sobre isso. Sobre essa questão de. Na verdade, ele fala muito sobre a segunda lei da termodinâmica, a nossa boa e velha amiga entropia. E aí, assim, eu queria saber por que existe vida e entropia, sendo que a entropia, ela diz que tudo tende à desordem e a vida nada mais é do que uma baita ordenação, em um acúmulo de energia. E aí eu fui tentar entender por que isso acontece, e eu achei esse texto, e ele fala sobre isso aí que você falou, gordo. Porque assim, eu não sei nem se você quer introduzir esse conceito, se você queria introduzir, você pode brigar comigo, porque eu tomei seu ponto. Mas a ideia é que a gente tem que ter um equilíbrio muito delicado entre gastar energia demais na divisão celular e perder informação. Então, toda vez que a gente faz a divisão celular, a gente perde um pedacinho da ponta do nosso cromossomo. E isso se acumulando ao redor com o passar dos anos vai dando problema na velhice. E é por isso que a gente acaba morrendo e envelhecendo, ficando mais debilitado. Porque a gente acaba guardando bonitinho as informações preciosas, porque o que está na ponta não é tão importante, se eu não me engano. Mas a gente vai perdendo coisas aos poucos. E aí chega um momento que a gente passa a perder coisas importantes, sim. Aí o que a gente deveria fazer para tentar buscar essa mortalidade? É tentar quebrar esses efeitos, né? De alguma maneira. Mas pode falar aí. Por sorte, eu jurava que você ia pegar meu ponto, mas não era esse ponto. Cara, achei muito interessante. É que você tá falando de uma parte mais de meio que capacidade mental mesmo, não é? Como é que é? Não, eu tava falando da parte física mesmo, do corpo não se destruir. De você, como ser, continuar vivo. É porque assim, o ponto que eu não. Então eu acho que eu não entendi muito bem. Vê se é a mesma coisa. O que eu queria dizer era que ao nossas células se reproduzirem, claro, depois de muito tempo, o nosso gene mesmo, aquele Yzinho, aquele Xzinho, que na verdade são dois Xzinhos, só que o do homem é incompleto basicamente, ele vai se deteriorando, ele vai se cortando a cada divisão celular. Então, mesmo que a gente conseguisse arrumar um jeito de ter energia o suficiente para continuar reproduzindo nossas células infinitamente, o nosso gene não permite, porque o nosso gene vai acabando, basicamente. O nosso gene tem literalmente um limite, ele vai perdendo as pontinhas, e cada pontinha dessa meio que perde uma parte da nossa informação. E isso causa mais entropia, e aí não tem energia que sustente, tipo, uma célula sem informação. Por isso que a gente deveria fazer, investir em tecnologia para tentar aumentar a nossa capacidade de vida, era ali mesmo, eu acredito, né? Acabando com essa perda. Mas assim, eu vou deixar pro Enzo começar a discutir quais seriam os impactos dessa mortalidade, dessa longevidade aumentada, porque eu lembro que foi ele que me disse. Uma coisa que eu não tinha pensado. Mas, Então, a imortalidade ela traz muitas implicações na vida. E, aliás, eu comecei a pensar e pesquisar em outras implicações da que a gente já tinha discutido, Edu. A primeira delas é que essa daqui, que na verdade é nova, é que a partir de um tempo, se você vive muito tempo, é, o, qual vontade vai despertar em você de começar a trabalhar? Quase zero. Por quê? Porque você fala, mano, eu tenho todo o tempo do mundo para trabalhar. Então você não vai falar que estímulo que eu tenho agora para trabalhar. Não, não tem. Não tem nenhum estímulo, a não ser manter vivo, né? Manter você com dinheiro, enfim. Mas além dessa questão de trabalho, é a distribuição de renda. Porque se a gente imaginar que as pessoas vão continuar tendo filho, só que aquelas pessoas não vão estar morrendo, a população vai subir absurdamente. Então, vai gerar aquilo que a gente conhece como superpopulação mundial. A ONU estima que a gente cresça bastante de população, mas uma hora a gente vai parar. Mas se a imortalidade surgisse de algum jeito, essa estagnação nunca aconteceria, ela sempre continuaria crescendo e nada poderia barrar ela. Então, quando a gente tem uma superpopulação, vem outras consequências. O que que acontece? Você vai precisar, além de distribuir mais renda, a previdência, as pessoas vão ter que continuar trabalhando
o tempo todo. Por quê? Porque vai ser mais gente para pagar na Previdência. Então, assim, são muitas consequências que a gente tem que tomar cuidado e praticamente seriam impossíveis, assim, de lidar. E as pessoas vão começar a ficar velhas. E depois que elas começarem a ficar velhas, a disposição vai diminuir. Então não vai ser mais possível a mesma produtividade, a mesma rotina de trabalho. Isso vai complicar demais. Aí vem a inversão da pirâmide da faixa etária, né? Então vai começar a ter menos nascimento, mas vai ter muitas pessoas idosas na sociedade. Isso daí vai complicar demais. A própria definição do que é idoso vai mudar. Será que 100 anos você vai ser uma pessoa idosa? Se existir a mortalidade, no caso, aí fica aberta, né? Mas o que vocês acham? Dá opinião aí. Cara, que incrível, velho. Tem razão. E a minha opinião é que a gente deveria procurar, por entre aspas, né? Focar mais no debate, era não uma fonte de amortalidade ou imortalidade, mas sim uma fonte da juventude, basicamente. E outra coisa é que teria um impacto gigantesco na religião, né? Porque os principais assuntos que circundam esse meio é a morte. Então, até que vem aquelas frases de que o que dá sentido à vida é a morte, por ser algo finito e curto. A partir do momento que a gente tem a mortalidade, essa definição ela fica muito mais aberta, né? E a religião, ela vai ter que começar a tratar muito mais de aspectos dentro da vida do que na pós-vida, né? Na morte. Uma, uma coisa que eu também tava pensando aqui é porque, tipo, quando a gente gera a mortalidade, a gente tá, tipo, quebrando um ciclo natural. Que, tipo, nasce, vive, morre. Isso não causaria um impacto ambiental também muito grande? Se você pensar em recursos naturais do planeta. Causaria, cara, sem dúvida nenhuma, né? Do jeito que a gente tá, Teria- causaria. o consumo aumentaria. Só que assim, uma coisa que o Gordo acabou de falar, cara, e que eu já tava tomando como princípio, é assim, eu pensei naquela história de mudança genética e não sei o quê, e a mortalidade ela seria acompanhada de uma juventude prolongada. Eu já tomei isso como base. Eu acho que eu não deixei isso claro, deveria ter deixado, porque é uma coisa muito importante. Agora sim, você ficar vivo pra sempre, velho, aí realmente não faz sentido, cara. Não é uma coisa que deve ser legal, sabe? Não, claro, eu acabei de dar minha opinião, né? Mas eu acho que deve ser muito legal e pra maioria das pessoas também não deve ser. Seu corpo tá mais fraco, né? Sua amiga deve estar mais cansada, esse tipo de coisa. Então, e tem um detalhe muito importante, eu acabei de pensar nisso, né? Será que o nosso cérebro aguenta tanta informação assim? A gente teria que mexer um monte de coisa, cara, pra adaptar essa nova longevidade, né? O que o Pereira falou também, a gente teria que mudar hábitos de consumo. Teria que mudar a nossa relação com os outros, com o planeta e com um monte de coisa. Gente, será que o, esse fato da superpopulação poderia incentivar ainda mais a humanidade a procurar outros lares? No sentido de, tipo, além da Terra? Ah, talvez, né? Mas eu acho que como sempre a gente faz na humanidade, só quando a água batesse, né? Ali no nariz. Do mesmo jeito como mudança ambiental. Só quando a gente estiver zoado mesmo que a gente vai começar a mudar alguma coisa. Eu acredito que seria nesse ponto. Provavelmente também teria uma política anti-filhos. Eu já vi filmes também que simulam essas coisas. Se a gente for parar pra pensar em alguns pontos, isso é o que você falou é verdade, cara. Uma política anti-filhos. Tudo bem que a tendência agora da gente é ter menos filhos. Mas será que isso se manteria, né? É meio complicado. É muito complicado. Até porque você tem mais tempo, né? E assim, mesmo que, vamos supor que a probabilidade de uma pessoa ter filho é menor, mas com mais tempo de vida. Uma última observação, eu acho que seria muito estranho também o fato de, tipo, só a humanidade ser imortal. Porque a gente acompanha outros objetos bióticos morrendo à nossa volta. Eu não sei, na minha cabeça é muito estranho pensar que a gente ia viver eternamente. É mesmo, né? Nossa percepção de tempo acho que mudaria bastante, viu?
É muito tempo. E o problema desse tempo estendido é que o senso de urgência das pessoas, ela simplesmente desapareceria, né? Se a pessoa ela tá com tempo, se ela tem o tempo que ela quiser, então basicamente não tem urgência para fazer qualquer tarefa que apareça na frente dela. Ela sempre vai ter o tempo para fazer aquilo. A procrastinação aumenta muito, né? Mas eu É, faço. então, É que nem. É igual o exemplo que eu disse antes do filme que eu tinha citado. Quanto menos tempo de vida as pessoas tinham, mais pressa elas tinham pra fazer as coisas mais básicas do dia a dia. Cara. Mudaria bastante coisa, viu? Mais do que eu imaginava. E eu acho que isso aqui a gente tá pensando por cima ainda. Deve ter mais coisas. Sabe, produção, a economia mudar muito. Você falou dos recursos naturais, mas agora eu pensei além dos recursos. Só dos recursos. Porque eu pensei, tipo, em Amazônia, esse tipo de coisa, quando você falou. E água, esse tipo de coisa. Mas a própria economia, né? A produção em larguíssima escala. Vai tomando cuidado pra não zoar o meio ambiente mais do que a gente já zoou. É muita gente, cara. Você vai produzir celular pra tanta gente, você vai produzir roupa pra tanta gente. É muito difícil. A poluição, então, nem Também, se fala. também. Só que assim, ao mesmo tempo tem as cabeças pensando, né? Se você aliasse uma coisa dessa com uma educação melhor, esse tipo de coisa, boas políticas, aquele bem cenário utópico que a gente já conhece, mas que seria essencial, talvez não seria uma coisa tão ruim, né? Dá pra driblar esses pontos. Edu, Hum, aí já tem outro ponto discutível. São várias cabeças pensando, porém da mesma geração. verdade. Todas enviesadas no mesmo padrão. É tipo falar que todos os caras dos anos 80 se vivessem, quer dizer, os anos 80 ainda vivem, né? Mas sei lá, de 1890 se vivessem até hoje, teriam mudado totalmente seu pensamento. E isso não é verdade, porque caras que nasceram em, sei lá, 1990 já têm um pensamento bem diferente da gente. Cara, e pra mudar a cabeça desses caras, é verdade, você tem um bom ponto. Muito difícil, mano. Mas talvez uma educação legal ajudasse isso, né? Cara, é muito complicado, é muito complicado. É um cenário bem hipotético mesmo. Edu, agora que o Gordo falou disso, cara, tô pensando muito no avanço científico, porque na minha cabeça, o que impulsiona o avanço científico é o fato de tem um cara, realiza um trabalho, não importa se, tipo, tá certo ou não, mas passa anos depois, chega outro cara, analisa o trabalho do anterior e aprimora ele. E só que, tipo, com o pensamento daquela época. Considerando que todo mundo ia viver por muito tempo, talvez não teria esse impulso. A gente demandaria um cientista perfeito, né? Um cara que mesmo depois de ter criado sua teoria, ainda tivesse disposição de ficar testando. Isso eu concordo muito com o que você disse. É aquela conversa que a gente teve com o Newton. Se o Newton não fosse tão religioso e falasse não, porque o tempo não é. O tempo é absoluto e tal, talvez ele tivesse descoberto a relatividade, vai saber. É aquela história, se ele tivesse mais tempo, vai saber. Se ele visse os avanços do eletromagnetismo. Só uma dúvida. O Newton também desenvolveu a parte de ótica? Sim, sim. Mas Então, ainda a gente aprendia muita ideia de partículas, né? Ou de ondas, eu não me engano. Acho que o Newton defendia a ideia da partícula da luz. eu acho que o nome do cientista era alguma coisa Hubble, alguma coisa assim, que ele contribuiu muito para desenvolver a teoria de que o universo estava em expansão, e ele usou só é, ótica para mostrar Efeito isso. Doppler, né? Isso. O Newton podia muito bem ter observado isso, mas ele se É. recusava. Igual Einstein. Einstein também podia, mas ele se recusava. Só que a gente acaba entrando no ponto da história do. A gente já tá, né? Mas aí a gente acaba pegando ainda mais no ponto do e se, né? Será que se o Einstein tivesse mais tempo de vida, ele não conseguiria, sabe, realmente se perceber que ele tinha sido refutado e ver os avanços da mecânica quântica e aceitar? Ou talvez ele entrasse no ostracismo, né? Vai saber, não dá pra saber.
É um exercício muito interessante, velho. Eu acho que todo o si é válido e é legal de se pensar. Mas eu acho que o principal ponto é essa aí, né? A gente demandaria os cientistas que são bem cientistas, né? O cara ele não ia poder se apegar à teoria dele. E isso é muito complicado, né? A gente teria que violar algumas coisas da nossa natureza. Algumas? E talvez tudo, né, cara? É um bom ponto. Exatamente, mano. Porque é muita gente. Não, não é nada. Pode ser muita gente, mas é muito tempo, né? Pensa em quanto mais tempo, mais ação você vai tomando. É verdade o que você falou. Sabe, você tem muitos erros durante sua vida de em média 80 anos. Agora imagine se você tem 700 anos pra errar. Aí você erra bastante sem preocupação ainda, porque você vai continuar vivendo. Cara, pensa, o que te impede de errar agora? Eu acredito que o que me impede de errar agora é o fato de eu saber que se eu errar muito, né, eu perco minha vida, né? Fico ali errando, tentando uma coisa dar errado, tentando outra dar errado. Antes da vida, a sua felicidade. Também, né, é verdade. No final a gente sempre combina na felicidade, né? Porque eu penso na vida, mas é por que que eu penso na vida? Porque eu quero ter uma vida feliz. Mas é bom você ter lembrado Exatamente. disso. E aí a pessoa pensa, cara, eu tenho vida infinita praticamente. Eu não vou precisar me preocupar com os meus erros, porque se eu ferir o outro, tudo bem, porque eu vou continuar tendo a minha mortalidade, eu vou poder corrigir isso depois. E a pessoa vai postergando isso e não se preocupando em nada na sua vida, porque eu, pelo menos, não ia me preocupar. Cara, é tipo Deadpool, tá ligado? O cara é imortal, ele não se preocupa com nada. É, Com isso, nisso eu já tinha pensado. Tipo, mano, não tem preocupação, velho. só que assim, isso é seguindo uma linha emocional. A gente sabe, né, que no fim das contas a gente é emocional mesmo. Sim. Mas será que a gente não teria como viver de uma maneira mais racional no mundo desses, né? Mas é muito difícil, né? Porque assim, o racional ia dizer o quê? Você tem tempo, cara. Aproveita. Sabe aquela música que você quer aprender a tocar? Toca. Você não tem que se preocupar com mais nada. Você pode tocar porque tá perdendo tempo com trabalho, por exemplo. Trabalha, cara. Você tem a vida inteira ainda. Qual o problema? Você pode deixar o seu dinheiro no tesouro direto por 1000 anos e aí você vai conseguir ter o dinheiro que você precisa. Eita, Edu. Mas é aquilo que eu tava te falando. Imagina a percepção de tempo. Pensa que pra alguém que vai viver 1000 anos, o que que é um ano? Não é nada, né, mano? É, cara, é esquisito, porque assim, é a qualha que mata a gente. É aquele problema de percepção, sabe? Que mata a gente. Não tem como a gente saber como a gente seria viver no mundo mortal. O que resta pra gente é ficar nesse, e se, não sei o que, mas talvez. Mas dá pra fazer umas suposições, tipo essa aí, sabe? Na proporção um ano pra 1000 não é nada. É tipo um mês. Eu não sei se eu fiz a conta na proporção certa, mas é tipo um mês, eu acredito. Faz Acho sentido. que analisando o que o Gordo disse, basicamente as pessoas iriam perder, ou pelo menos ia diminuir muito o arrependimento. Porque, por exemplo, eu não sei que faculdade eu quero fazer. Vou fazer qualquer uma, vou ter tempo para fazer as outras mesmo. Você não vai se arrepender, você vai, poderia ter feito diferente. Você ainda pode. Você ainda tem, sei lá, centenas de anos pela frente. Cara, muito bom exemplo. E outro problema, assim, que você falou de arrependimento, e aí eu fiquei pensando assim, a gente sabe que o arrependimento ele vem de muito da gente querer alterar o passado e não poder, né? Mas também tem uma questão, se você consegue mudar bem o futuro e consertar o erro do passado, também não tem tanto problema. O arrependimento ele não vai bater tão forte porque você consegue resolver rápido. Mas isso é uma questão que eu fiquei pensando. Se a sua percepção de tempo ela é meio zoada por causa disso, você esqueceria muito fácil as coisas, né? Porque imagina pra você guardar, é aquilo que eu acho que a gente comentado um pouquinho mais cedo, mas imagina você guardar na cabeça 1000 anos de história da sua vida. A nossa não aguenta tudo isso. A gente teria que estender a sua memória de alguma maneira. Ou esquecer aquele tipo de coisa que é inútil. Imagina você ter empresas de lavagem cerebral para você poder esquecer de coisas inúteis, ou algum cara que ia vender HD pra você salvar suas memórias, tipo uma penseira de Harry Potter, sabe? Caraca, velho. Ô, Edu, Oi. isso me lembrou outro dois pontos, cara. Hum. Primeiro, se você parar de envelhecer, no caso, se a nossa mortalidade for em base de uma data específica, por exemplo, com 25 anos a pessoa recebe a mortalidade. Ela para de envelhecer, porém o cérebro dela também para de se desenvolver.
Uhum. É verdade. É verdade. Você teria que esperar toda a puberdade acabar, né? Sim, E sim, outra, o cérebro vai mudando constantemente. exatamente. Ele vai mudando. O cérebro continua envelhecendo, cara. O cérebro continua fazendo ligações. Pensa assim, para aprender a tocar um instrumento, por exemplo, piano, ou então bateria, que também exige bastante coordenação, a gente estuda muito e é muito difícil para algumas pessoas e para outras não, porque o que a gente tem que fazer para tocar piano é basicamente criar uma ligação entre os dois lados do nosso cérebro que controlam uma mão direita e outra a mão esquerda, inversamente proporcional no caso, acho que você sabe disso, e Uhum. criando ligações, criando uma ponte entre as duas metades do cérebro, o músico consegue se desenvolver. E se você considerar que a mortalidade impediria o nosso desenvolvimento, praticamente, quer dizer, eu não sei se seria nesse ponto, né? Mas biologicamente falando, é o que mais faz sentido. Impedir o desenvolvimento para que menos energia seja gasta e para que menos a entropia se espalhe no nosso corpo. Tipo, teria muita implicação, cara. Nossa, eu não consigo pensar num jeito, Teria, sinceramente. teria. O rumo que a conversa combinou agora é assim. E eu acho muito legal porque a gente não debateu isso da primeira vez. O nosso corpo não foi projetado para viver para sempre. A gente teria que resolver muitos problemas. Muitos. E aí, se vocês me permitem, eu gostaria de dar esse módulo por encerrado, porque eu tô na ponte perfeitinha para começar o próximo. Porque o que tá acontecendo? A gente tá percebendo que para ser mortal ou imortal, a gente teria que fazer mudanças no nosso corpo a nível genético. E a gente precisaria de tecnologia para isso. E é justamente nos tópicos que a gente vai bater aqui. Comentários? Antes da Só, gente só passar? uma última coisa, Edu. Se você pegar o lance do desenvolvimento do cérebro e aumentar o intervalo de tempo, é, isso também atrasaria muito a evolução, cara. Dado que, considerando que a teoria da evolução esteja certa, é, os seres não iam evoluir mais rapidamente agora. Que ia demorar muito mais para morrer. É, verdade, cara. Verdade. Ia demorar muito mais para ter gerações, né? Isso. Ou assim, mesmo que não demorasse para ter. Porque assim, você pode até ter um filho com 25 anos sabendo que você vai ter 1000. Mas é aquilo que a gente conversou um pouquinho mais cedo. Vai ser, se você for ter um filho com 25 anos, vai viver mais 1000, você não pode ficar tendo filho a cada 25 anos, cara. Você não dá. Infelizmente, você ia ter 40 filhos, cara. E esses 40, imaginam, ia ser um crescimento exponencial e a gente ia ter que fazer aquilo que, infelizmente, aquilo que a gente conversou mais cedo. Talvez um controle populacional. É tipo, aquele tipo de coisa que a gente não sabe falar, né? Então, assim, ou atrasaria a evolução de qualquer maneira. Ou porque as gerações demorariam para acontecer, ou porque elas seriam forçadas a demorar a acontecer. Para não entrar em colapso com o planeta. Eu achei muito legal pensar nisso. É, E agora para encerrar de vez mesmo, eu queria compartilhar outra coisa que eu tava pensando, que eu acho que seria muito capaz de ter das pessoas se arrependerem da mortalidade devido a essas consequências que a gente tá falando, e tipo, ter uma intervenção do governo. E tipo, a partir de 200 anos as pessoas começam a, tipo, permitir a sua morte. Eu não duvidaria, não. tornar o suicídio legal, né? Vai saber. Começa a surgir empresa para isso, para fazer suicídio indolor. Não sei. Não sei. São hipóteses, né? Sim, muito legal de pensar. Muito bom, cara. Bom, então é isso aí. Vamos encerrar esse primeiro módulo de tecnologias e até a próxima.